O menino deixava uma maçã em um banco todos os dias para um velho sem teto, mas um dia o velho não apareceu. Mateus era um menino pequeno para sua idade, com apenas 8 anos, mas já carregava nos ombros o peso de uma tristeza que poucos de sua idade conheciam. De cabelos castanhos, sempre um pouco desalinhados, e olhos castanhos claros, ele tinha uma expressão que misturava timidez e uma certa melancolia, algo incomum para uma criança tão jovem. Mateus era reservado e preferia o silêncio das palavras escritas ao barulho do mundo à sua volta. Sua paixão por livros era um refúgio, uma fuga silenciosa de uma realidade que ele não conseguia controlar. Na casa de Mateus, os livros não eram apenas objetos, eram seus amigos, seu porto seguro. Ele se aventurava entre páginas amareladas e histórias de mundos distantes, onde heróis enfrentavam dragões, exploradores desbravavam selvas misteriosas, e crianças viviam aventuras que ele só podia sonhar. Esses mundos eram muito mais acolhedores do que a realidade que ele vivia. Os pais de Mateus, Marina e Ricardo, brigavam constantemente. Não eram discussões simples, eram tempestades de palavras duras, trocadas com uma frequência que fazia a casa parecer mais uma zona de guerra do que um lar. Ricardo, seu pai, era um homem rígido, de gestos firmes e voz imponente. Trabalhava em um escritório, mas trazia consigo uma rigidez que transbordava para sua vida familiar. Marina, sua mãe, era mais sensível, mas com o tempo havia se tornado uma sombra de quem ela costumava ser, esgotada pelas constantes brigas e pela frustração de um casamento que não era mais o que um dia foi. Mateus, pequeno e impotente diante das brigas, aprendeu a se esconder. Ele se escondia nas histórias dos livros, onde tudo era possível, e onde ele tinha o controle de quem vencia e quem perdia. Nos momentos em que as discussões em casa se tornavam insuportáveis, ele pegava seu livro favorito e se esgueirava para o quarto, fechando a porta e, com ela, tentando fechar o mundo que o incomodava. Deitado em sua cama, com as cobertas puxadas até o queixo, ele se perdia nas linhas que lia, imaginando-se como o herói que salvava o dia, ou o menino que encontrava um tesouro escondido e resolvia todos os problemas da sua vida com um final feliz. Mas nem sempre ficar em casa era uma opção. Às vezes, o barulho das brigas era tanto que ele sentia como se as paredes estivessem desmoronando sobre ele. Nessas horas, Mateus tinha um outro refúgio, um lugar especial onde ele podia estar sozinho e em paz, o parque. O parque era um pequeno oásis de tranquilidade no meio da cidade. Um lugar onde os pássaros cantavam nas árvores, onde as crianças riam e corriam, mas, mais importante, onde Mateus podia se sentar e ler em paz. Havia um banco específico, escondido sob a sombra de uma grande árvore, que ele considerava seu. Era ali que ele se sentava, com um livro no colo e a cabeça cheia de sonhos, enquanto as folhas balançavam suavemente com a brisa. O parque era mais do que um lugar, era o seu mundo secreto, onde ele podia escapar de tudo que o fazia se sentir pequeno e insignificante. Mateus ia ao parque sempre que podia. Depois da escola, ele corria para casa, largava a mochila no chão do quarto e pegava um livro. Depois, saía apressado, como se tivesse medo de que alguém o impedisse. Quando chegava ao parque, sentava-se em seu banco favorito, abria o livro e deixava as palavras o transportarem para longe. Ali, sob a árvore, ele podia ser quem ele quisesse ser. Podia ser corajoso, forte, esperto, todas as coisas que ele sentia que não era na vida real. O parque também era um lugar onde ele podia observar as outras pessoas sem ser notado. Ele gostava de observar as famílias que passeavam, os casais que caminhavam de mãos dadas, os idosos que conversavam sentados nos outros bancos. Mas havia uma coisa que ele sempre notava: a felicidade dos outros contrastava com a tristeza que ele sentia. Ele via pais brincando com seus filhos e imaginava como seria se seus próprios pais fizessem o mesmo. Como seria se,
ao invés de discutir, eles estivessem ali com ele, sorrindo e compartilhando momentos felizes? Apesar disso, ele nunca deixava a tristeza tomar conta por completo. Nos momentos mais difíceis, ele simplesmente voltava ao seu livro, mergulhando nas aventuras de seus personagens favoritos, esquecendo por um tempo as coisas que não podia mudar. Mateus também tinha um sonho que ele guardava no fundo do coração. Ele queria um cachorro. Desde pequeno, ele sempre quis um, mas seu pai sempre dizia que cachorros eram só mais um problema, mais trabalho, mais barulho. Animais dão trabalho, Mateus. Não temos tempo para isso, seu pai dizia com uma frieza que cortava qualquer esperança que o menino tivesse. Mesmo assim, Mateus continuava a sonhar. Ele imaginava que, se tivesse um cachorro, teria alguém para brincar, alguém que estivesse sempre ao seu lado, não importando o que acontecesse. Ele imaginava o cachorro correndo ao seu lado no parque, os dois juntos, como os melhores amigos que ele via nos livros. Mas enquanto esse sonho não se realizava, Mateus se contentava com seus livros e com o parque. Ele sabia que não podia mudar a realidade à sua volta, mas pelo menos, enquanto estivesse ali, poderia ser feliz em seus próprios termos, ainda que por um tempo limitado. Cada dia que passava, o parque se tornava mais e mais o seu refúgio. Ele sabia que ali era um lugar onde podia se sentir seguro, onde o mundo não o pressionava tanto. No parque, ele não era o menino que ouvia seus pais brigarem todas as noites. No parque, ele era apenas Mateus, o garoto que amava ler, que sonhava em ter um cachorro, e que, de alguma forma, sabia que, por mais difícil que fosse, ele tinha que continuar sonhando. Mateus tinha uma rotina bem definida. Depois das aulas, ele corria para casa, largava sua mochila e pegava o livro que estava lendo. Logo em seguida, caminhava até o parque que ficava perto de sua casa. Ali, ele encontrava um mundo de paz, longe dos problemas que enfrentava em casa. Mateus gostava de se sentar em um banco sob uma grande árvore, que se tornará seu lugar favorito, onde podia se perder em suas leituras sem ser incomodado. O mundo ao seu redor parecia parar enquanto ele mergulhava nas páginas dos livros, mas um dia, algo diferente aconteceu. Era uma tarde de outono, com o sol já mais baixo no céu e as folhas das árvores começando a cair. Mateus se aproximava de seu banco habitual quando notou algo novo, algo que não fazia parte da sua rotina. No banco próximo ao seu, um velho estava sentado, e ao lado dele, um cão preto de porte médio descansava, deitado com a cabeça entre as patas. O cão parecia tão velho quanto o homem, ambos com um ar de cansaço, mas havia algo neles que chamou a atenção de Mateus. Não era só o fato de serem novos naquele cenário, havia uma conexão entre os dois que intrigou o menino. O velho era um homem de idade avançada, com uma barba longa e grisalha que cobria grande parte de seu rosto. Ele vestia roupas gastas, que pareciam ter visto dias melhores. Suas mãos, rugosas e calejadas, seguravam com delicadeza a coleira do cão, como se aquele simples toque fosse importante para ambos. O cão, por sua vez, estava quieto, mas seus olhos demonstravam uma lealdade silenciosa. Mateus nunca tinha visto algo assim antes, um vínculo tão forte entre um homem e seu animal. Mesmo sem palavras, parecia que ambos se entendiam perfeitamente. Curioso, Mateus decidiu se sentar no seu banco de sempre, mas com o olhar constantemente voltado para o velho e o cão. Ele não queria ser invasivo, mas não conseguia desviar o olhar. Enquanto abria o livro, seus pensamentos se desviavam da história que estava lendo, e ele se perguntava quem era aquele homem e como ele havia acabado ali, no parque, com aquele cão como única companhia. Mateus continuou observando o velho e o cão por dias. Ele notou que o homem e seu cão frequentavam o parque todos os dias, sempre no mesmo horário. Eles pareciam seguir uma rotina tão rígida quanto a de Mateus.
O velho não conversava com ninguém, e poucas pessoas pareciam notar sua presença. Ele simplesmente sentava-se no banco, acariciava o cão e, às vezes, murmurava algo que Mateus não conseguia ouvir à distância. O menino se perguntava se aquele velho tinha uma vida como a sua, cheia de silêncio e solidão. Com o passar dos dias, Mateus começou a sentir uma estranha conexão com o velho e o cão. Eles não sabiam, mas se tornaram parte de sua rotina diária, quase como personagens de uma história que ele lia de longe. Mateus começou a ansiar por aqueles momentos em que os veria, sentados juntos no banco, dividindo um espaço silencioso no mundo. E, aos poucos, o menino começou a perceber algo mais profundo naquela cena, a solidão compartilhada. Mateus queria se aproximar, falar com o velho, talvez acariciar o cão, mas a timidez e o receio o impediam. Ele não sabia como iniciar uma conversa, e temia que o velho não quisesse ser incomodado. Então, em vez de tentar falar, Mateus decidiu fazer um gesto de bondade silenciosa. Um dia, ao sair de casa para o parque, ele pegou uma maçã da fruteira. Não era uma maçã qualquer, era sua fruta favorita, algo que ele raramente compartilhava com outras pessoas. Ao chegar ao parque, ele caminhou até o banco do velho, e, sem dizer uma palavra, deixou a maçã ao lado do homem. Em seguida, sentou-se em seu banco, abrindo o livro, mas com o coração acelerado, esperando para ver o que aconteceria. O velho olhou para a maçã, surpreso. Ele levantou o olhar e encontrou o de Mateus, que rapidamente fingiu estar profundamente concentrado em seu livro. O velho, então, sorriu levemente, um sorriso quase imperceptível, mas que Mateus notou. Ele pegou a maçã, observando-a por um momento, antes de partir a fruta ao meio. Uma metade foi para o velho, que deu uma mordida devagar, como se saboreasse não apenas a maçã, mas o gesto por trás dela. A outra metade, ele ofereceu ao cão, que comeu com a mesma tranquilidade e gratidão. Mateus observava tudo de relance, fingindo estar concentrado em sua leitura. Aquele simples ato de dividir a maçã tocou profundamente o coração do menino. Ele não sabia o motivo, mas algo na simplicidade daquele gesto de partilhar uma fruta fez com que ele se sentisse mais próximo do velho e do cão do que jamais havia se sentido de alguém antes. Com o passar dos dias, o parque se transformou em algo mais do que um simples refúgio para Mateus. Ele não ia mais apenas para ler ou escapar das brigas de seus pais. Agora, existia um motivo adicional que tornava suas visitas ao parque ainda mais especiais. A presença do velho e de seu cão preto se tornara parte essencial da sua rotina, um ritual silencioso que começou a dar novos significados às tardes do menino. Todas as tardes, Mateus chegava ao parque com um livro em mãos e uma maçã no bolso. A expectativa de encontrar o velho sentado no mesmo banco de sempre, com o cão deitado ao seu lado, enchia o coração de Mateus com uma calma que ele não conseguia sentir em nenhum outro lugar. Havia algo de reconfortante na previsibilidade daquela cena. O velho estava sempre lá, o cão ao seu lado, ambos imersos em um silêncio que parecia falar mais alto do que qualquer conversa. Esse ritual, quase sagrado para Mateus, não era feito de palavras ou gestos grandiosos, mas de pequenos atos que, dia após dia, consolidavam uma conexão única. Mateus se aproximava do banco devagar, quase como se não quisesse perturbar a paz que envolvia o velho e seu cão. Ele colocava a maçã no lugar de sempre, ao lado do homem, e se sentava no banco próximo, fingindo abrir seu livro com a mesma tranquilidade de sempre. Ele observava de relance, mas tentava não ser óbvio, embora soubesse que o velho já estava acostumado com sua presença e com o gesto que se repetia diariamente. No início, Mateus pensou que seu ato era apenas um gesto de bondade, uma forma de ajudar o velho e seu cão a terem algo para comer. Mas, com o tempo, ele percebeu que havia algo mais profundo naquela rotina.
O velho nunca deixava de dividir a maçã com o cão, partindo a fruta com uma delicadeza que sempre tocava Mateus. Era como se, ao partilhar a maçã, o velho estivesse também partilhando um pouco de sua própria vida, de sua própria história. Mateus começou a enxergar naqueles momentos uma espécie de ritual de amizade, um ato silencioso que fortalecia o vínculo entre eles. Com o passar das semanas, o ritual passou a ter um significado especial para Mateus. Não se tratava apenas de entregar uma maçã, era sobre o que aquele gesto representava. Cada maçã deixada ao lado do velho era uma forma de dizer que ele estava ali, que, de alguma maneira, se importava. E cada vez que o velho partia a fruta e a comia junto com seu cão, Mateus sentia que sua presença era valorizada, mesmo sem trocar em uma única palavra. O parque, com suas árvores altas e bancos antigos, se tornará o cenário de uma amizade não dita. Mateus, o velho e o cão se tornaram uma espécie de trio, ligados por um ritual que nenhum dos três mencionava, mas que todos entendiam. O silêncio entre eles era reconfortante, um silêncio que falava mais do que qualquer conversa poderia expressar. Era o tipo de silêncio que, de alguma forma, fazia Mateus se sentir menos sozinho no mundo. Nos dias em que as discussões em casa eram mais intensas, Mateus encontrava alívio ao ver que, ao menos ali no parque, as coisas permaneciam inalteradas. O velho e o cão estavam sempre no mesmo lugar, à espera de algo que Mateus sabia que podia oferecer. E mesmo que o velho nunca agradecesse em palavras, o simples fato de aceitar a maçã todos os dias era um sinal de que aquele gesto tinha importância, de que ele, Mateus, tinha importância. Aos poucos, Mateus começou a perceber que ele também estava mudando. As tardes no parque, aquele ritual silencioso, estavam fazendo com que ele se sentisse mais confiante, mais seguro. Ele ainda era tímido, ainda se refugiava nos livros, mas agora havia algo mais. Havia uma conexão, um laço que ele nunca havia experimentado antes. Não era uma amizade comum, daquelas que se formam na escola ou entre vizinhos, mas era uma amizade verdadeira, construída sobre pequenos gestos e sobre um silêncio que falava mais do que palavras. Mateus não sabia muito sobre o velho, além do que via todos os dias. Não sabia onde ele morava, qual era seu nome ou como ele havia chegado ali. Mas, de alguma forma, isso não importava. O que realmente importava era o que eles compartilhavam naquele parque, naquele banco, todos os dias. Havia uma compreensão mútua que transcendia qualquer necessidade de explicações ou conversas. Era como se, ao partilhar aquela maçã, eles também estivessem partilhando um pedaço de suas vidas, de suas experiências. O velho também parecia entender o que aquela rotina significava para Mateus. Havia dias em que ele olhava diretamente para o menino, seus olhos cheios de uma sabedoria silenciosa, como se soubesse exatamente pelo que Mateus estava passando, sem nunca precisar perguntar. Aqueles olhares trocados, breves, mas intensos, davam a Mateus a sensação de que ele não estava tão sozinho assim, que havia alguém no mundo que compreendia suas dores, mesmo que nunca falasse sobre elas. E então havia o cão, sempre ao lado do velho, fiel e silencioso. Mateus observava como o cão sempre permanecia perto, como se soubesse que o velho precisava dele tanto quanto ele precisava do velho. O menino via na relação entre o homem e o cão algo puro, algo que ele mesmo desejava em sua vida. Ele sonhava com o dia em que poderia ter um cão como aquele, alguém que estivesse ao seu lado em todos os momentos, que lhe oferecesse uma amizade incondicional, exatamente como a que o velho e o cão compartilhavam. O ritual continuou por semanas, depois meses. Cada tarde, Mateus deixava a maçã, o velho partia e dividia com o cão, e Mateus assistia, sentindo-se parte de algo maior. Aquele silêncio se tornará uma linguagem própria entre eles, um entendimento silencioso que substituía a necessidade de palavras. E, aos poucos,
Mateus percebeu que aquela rotina não era apenas um hábito, já era uma fonte de força, algo que o ajudava a enfrentar os desafios em casa, algo que lhe dava uma razão para continuar acreditando na bondade do mundo, mesmo que ela se manifestasse em gestos tão simples quanto oferecer uma maçã. A cada dia que passava, Mateus se sentia mais conectado ao velho e ao cão. Ele não sabia até quando aquela rotina iria durar, mas sabia que, enquanto durasse, ele estaria ali, com sua maçã, seu livro e seu coração cheio de gratidão por aqueles pequenos momentos que, de alguma forma, haviam mudado sua vida. Era um dia comum, como qualquer outro, quando Mateus chegou ao parque carregando um novo livro e, claro, a maçã que ele sempre trazia consigo. O outono havia pintado as árvores com tons de laranja e amarelo, e o chão estava coberto de folhas secas que estalavam sob seus passos. Para Mateus, aquele parque havia se tornado um lugar sagrado, onde cada detalhe da paisagem era um lembrete do conforto que ele encontrava ali. Ele caminhava com a segurança de quem conhece bem o caminho, já antecipando o reencontro silencioso com o velho e seu cão. Mas, ao virar a curva que levava ao banco habitual, Mateus sentiu seu coração apertar. Algo estava diferente. Ele parou de repente, seus olhos vasculhando o espaço familiar. O banco, onde o velho sempre se sentava com seu fiel cão ao lado, estava vazio. A ausência dos dois era tão palpável que o silêncio do parque parecia mais pesado do que nunca. Mateus ficou ali parado, segurando a maçã na mão, sem saber o que fazer. Ele se aproximou lentamente do banco, como se esperasse que o velho e o cão surgissem de repente de algum canto. Mas o banco continuava vazio, como se nunca tivesse sido ocupado. O menino sentou-se, com o coração pesado, olhando para o lugar onde o velho costumava estar. Ele colocou a maçã ao lado, em um gesto quase automático, mas o ato parecia vazio, sem o velho ali para recebê-la. Enquanto ele olhava para o vazio ao seu lado, uma sensação de perda começou a se instalar em seu peito. Mateus não sabia por quê, mas aquela ausência o incomodava profundamente. O que teria acontecido com o velho e o cão? Será que eles haviam encontrado outro lugar para ficar? Ou, pior, será que algo ruim havia acontecido com eles? As perguntas rodopiavam em sua mente, mas ele não tinha respostas. Tudo o que ele tinha era aquele silêncio esmagador e a sensação de que algo precioso havia sido arrancado dele. Mas então, algo inusitado chamou sua atenção. De longe, ele viu uma figura que parecia deslocada naquele cenário familiar. Um homem jovem, vestido de maneira elegante, caminhava pelo parque com um olhar que parecia perdido, como se estivesse procurando por algo. Ao seu lado, um segurança alto e corpulento mantinha uma expressão séria, os olhos atentos ao redor. Mateus nunca tinha visto aquele homem no parque antes, e sua presença contrastava fortemente com o ambiente simples e tranquilo. O menino observou com curiosidade, tentando entender o que aquela figura tão fora do lugar fazia ali. O homem parecia procurar algo ou alguém, seus olhos varrendo o parque como se esperasse encontrar uma resposta. Mateus ficou intrigado, seu instinto dizendo que havia uma conexão entre a ausência do velho e a presença daquele estranho. Ele ficou observando de longe, sem se aproximar, mas incapaz de desviar o olhar. O homem continuou sua busca, andando pelo parque, olhando de um lado para o outro, como se cada canto pudesse esconder o que ele estava procurando. Mateus tentou focar em seu livro, mas as palavras na página pareciam se embaralhar. Sua atenção estava completamente capturada pelo mistério que se desenrolava à sua frente. Quem era aquele homem? O que ele estava procurando? E por que a ausência do velho e do cão coincidia com a chegada desse estranho? O parque, antes um refúgio de tranquilidade, agora estava carregado de uma tensão que Mateus não conseguia explicar. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina estranhamente perturbadora.
Mateus continuava a ir ao parque, esperançoso de que o velho e o cão retornassem, mas eles nunca apareciam. Em vez disso, ele via o homem elegante, sempre acompanhado por seu segurança, fazendo as mesmas rondas pelo parque. Mateus observava de longe, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas não sabia como se aproximar. Um dia, o homem parou perto do banco onde Mateus estava sentado. Ele olhou ao redor mais uma vez, seu rosto expressando uma mistura de frustração e tristeza. Mateus sentiu um impulso de falar, de perguntar quem ele estava procurando, mas a timidez e o medo o mantiveram em silêncio. O homem deu um suspiro profundo, virou-se e começou a se afastar. No entanto, antes de ir embora, ele olhou diretamente para Mateus, como se finalmente tivesse notado o menino que sempre estava ali. Esse breve momento de contato visual fez o coração de Mateus bater mais rápido. Ele sentiu que havia algo importante naquele olhar, algo que o conectava ao mistério que cercava a ausência do velho. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o homem se afastou, e Mateus ficou ali, sozinho novamente, com mais perguntas do que respostas. Os dias continuaram a passar, e o padrão se repetia. O homem elegante e seu segurança faziam suas rondas pelo parque, sempre com o mesmo olhar de busca frustrada. E Mateus, sempre observando de longe, sentia sua ansiedade crescer. A ausência do velho e do cão pesava mais a cada dia, e o menino começou a temer que nunca mais os veria. Então, em um dia de céu nublado, algo mudou. O homem, que normalmente passava pelo parque sem falar com ninguém, finalmente se aproximou de Mateus. O menino estava sentado no banco, o livro aberto no colo, mas sua atenção estava totalmente voltada para o estranho que se aproximava. O homem parou à sua frente, e por um momento, ambos ficaram em silêncio, como se estivessem medindo um ao outro. Você conhece um velho que costumava vir aqui com um cão preto? A voz do homem era grave, mas havia uma nota de urgência nela, como se ele estivesse desesperado por uma resposta. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia o velho e o cão, claro. Mas por que aquele homem estava perguntando sobre eles? E por que só agora, depois de tantos dias, ele decidiu falar com Mateus? O menino hesitou, sem saber exatamente o que dizer. Ele apenas assentiu, sem tirar os olhos do homem. O estranho pareceu aliviado, embora seu rosto mostrasse uma dor que Mateus não compreendia. Eu sou filho dele, o homem disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Estou procurando por ele. Faz anos que não nos falamos. E agora eu não consigo encontrá-lo. Essas palavras atingiram Mateus como um choque. O velho que ele conhecia apenas pelo silêncio e pelo ritual da maçã tinha uma história, uma vida além do parque, e aquele homem fazia parte dela. O menino sentiu uma onda de compaixão pelo homem, mas também uma tristeza profunda. O que teria acontecido entre eles? Por que estavam separados? E onde estava o velho agora? Mateus não sabia como responder, mas a dor nos olhos do homem o fez querer ajudar. Ele sugeriu, com a voz baixa e hesitante, que o homem deixasse seu número de telefone. Se Mateus visse o velho novamente, ele poderia tentar organizar um reencontro. O homem aceitou a sugestão, escrevendo rapidamente o número em um pedaço de papel e entregando-o a Mateus. Antes de ir embora, ele olhou para o menino mais uma vez, com uma mistura de esperança e desespero nos olhos, e disse, obrigado. Mateus ficou ali, segurando o pedaço de papel, com uma sensação estranha de responsabilidade. Ele não sabia se conseguiria ajudar, mas uma coisa era certa, o parque nunca mais seria o mesmo para ele. O silêncio do velho e a presença do homem haviam mudado tudo, e agora Mateus sentia que fazia parte de algo muito maior do que ele jamais imaginou.
Mateus não conseguia tirar da cabeça o encontro com o homem que se apresentou como filho do velho. A informação que o estranho havia compartilhado ecoava em sua mente, como se ele tivesse aberto uma porta para uma nova realidade sobre a vida do velho e seu cão. Mateus sempre viu aquele homem idoso como um simples frequentador do parque, alguém com quem ele havia estabelecido uma conexão silenciosa, mas significativa. Agora, ele sabia que o velho tinha uma história, uma família e, aparentemente, um filho que estava desesperado para encontrá-lo. Nos dias que se seguiram, Mateus voltou ao parque como de costume, mas sua rotina de leitura foi substituída por uma nova missão. Cada vez que ele chegava, seus olhos varriam o parque em busca do velho e do cão. A maçã continuava no bolso, uma lembrança da promessa que havia feito ao filho do velho. Mateus sentia que precisava cumprir aquela promessa, embora não tivesse a menor ideia de como fazer isso. O parque, que antes era um refúgio de tranquilidade, agora parecia diferente. Cada sombra entre as árvores, cada pessoa que passava, fazia o coração de Mateus bater mais rápido na esperança de ser o velho retornando ao seu banco habitual. Mas os dias se arrastavam sem sinal do homem e seu fiel companheiro. Mateus começava a temer o pior, imaginando que talvez nunca mais os veria. Até que, finalmente, em uma tarde de céu nublado, quando as esperanças de Mateus já estavam quase esgotadas, ele avistou uma figura familiar ao longe. Seu coração deu um salto quando percebeu que era o velho, caminhando devagar, com o cão preto ao seu lado, em direção ao banco que sempre ocuparam. Mateus ficou imóvel por um momento, sem saber se aquilo era real ou apenas um desejo profundo de que fosse. Mas era real. O velho estava de volta, e Mateus sabia que aquele era o momento que ele estava esperando. Com o coração batendo forte no peito, Mateus pegou a maçã no bolso e se levantou. Ele caminhou em direção ao velho, que agora estava sentado, acariciando distraidamente a cabeça do cão. Havia uma mistura de ansiedade e alívio no coração de Mateus. Ele precisava fazer isso da maneira certa, mas como? As palavras que ele tanto havia ensaiado não saíam de sua boca, e ele percebeu que estava mais nervoso do que esperava. No entanto, ele sabia que não poderia deixar aquela oportunidade escapar. O velho levantou os olhos cansados quando Mateus se aproximou. Seus olhos, sempre tão serenos, agora mostravam um cansaço maior do que o menino havia visto antes. Mateus engoliu em seco, sentindo um nó na garganta, e, com mãos trêmulas, estendeu a maçã para o velho, como sempre fazia. O homem aceitou o presente com um aceno de cabeça, como se aquele simples gesto fosse uma parte necessária de um ritual que eles compartilhavam. Mas naquele dia, Mateus não voltou ao seu banco para fingir que lia. Ele ficou ali, parado, respirando fundo, reunindo coragem para dizer o que precisava ser dito. Eu conheci o seu filho, as palavras saíram antes que ele pudesse pensar nelas, sua voz soando pequena e tímida. O velho parou de acariciar o cão e olhou para Mateus com uma expressão que misturava surpresa e curiosidade. O quê? Perguntou o velho, a voz rouca e lenta, como se não tivesse certeza se havia entendido direito. Mateus repetiu, mais confiante dessa vez. Eu conheci o seu filho. Ele veio aqui, estava te procurando. O silêncio que se seguiu parecia se estender por uma eternidade. O velho ficou olhando para Mateus, e o menino não conseguia decifrar o que aqueles olhos diziam. Havia dor ali, mas também havia algo mais, algo que Mateus não conseguia nomear. O velho finalmente desviou o olhar, fixando-o no chão. Seus ombros pareceram se curvar ainda mais sob o peso invisível que ele carregava. O meu filho, murmurou o velho, como se estivesse tentando digerir as palavras. Ele não disse mais nada por um longo momento, apenas ficou ali, com a cabeça baixa, os dedos traçando linhas invisíveis na coleira do cão. Mateus esperou,
sentindo a tensão aumentar a cada segundo que passava. Finalmente, o velho voltou a falar, sua voz mais suave agora. Faz muito tempo que não vejo meu filho, disse ele, quase para si mesmo. Havia uma tristeza profunda em sua voz, uma tristeza que Mateus sentiu como um aperto em seu próprio peito. Nós brigamos, há muitos anos. Eu pensei que ele nunca mais quisesse me ver. Mateus não sabia como responder. Ele nunca tinha ouvido tanto o velho falar de uma vez, e as palavras carregadas de arrependimento e dor deixavam o menino sem saber o que dizer. Mas ele sabia que precisava tentar ajudar de alguma forma. Ele tirou o pedaço de papel amassado do bolso, o número de telefone que o filho do velho havia deixado. Ele me deu isso, disse Mateus, estendendo o papel para o homem. Ele quer te ver. Quer se reconciliar. O velho olhou para o papel na mão de Mateus como se fosse um objeto estranho, algo que ele não sabia como manusear. Seus olhos estavam fixos no número, mas Mateus podia ver que ele estava preso em seus próprios pensamentos, lutando com emoções que há muito tempo ele tinha enterrado. O silêncio entre eles era pesado, e Mateus quase podia ouvir o coração do velho acelerado, ecoando seu próprio nervosismo. O velho estendeu a mão trêmula e pegou o papel, segurando-o como se fosse algo frágil. Ele olhou para Mateus, e dessa vez havia algo novo em seus olhos, uma mistura de esperança e medo. Ele quer mesmo me ver? Perguntou o velho, como se ainda não acreditasse completamente na possibilidade. Mateus assentiu, seu coração batendo rápido. Sim, ele quer, respondeu com firmeza, esperando que aquelas palavras fossem o incentivo que o velho precisava para dar o próximo passo. O menino viu o velho respirar fundo, segurando o papel com mais força, como se tentasse tomar uma decisão. Eu não sei se ele ainda vai me querer por perto, o velho murmurou, sua voz quase quebrando. Havia um tremor em suas palavras, como se ele estivesse revivendo todas as memórias dolorosas de uma só vez. Mateus sentiu uma onda de compaixão pelo velho, percebendo o quão difícil era para ele aceitar a possibilidade de reconciliação. Mas ele quer, eu sei que quer, insistiu Mateus, dando um passo à frente, tentando transmitir a confiança que o velho parecia ter perdido. Ele está te procurando. Isso significa que ele ainda se importa. O velho olhou para o número mais uma vez, e então para Mateus, como se o menino fosse a última conexão com a realidade naquele momento. Finalmente, o homem assentiu devagar, como se estivesse aceitando uma verdade que ele nunca pensou que ouviria. Obrigado, garoto, disse ele, sua voz suave, mas carregada de uma gratidão genuína. Mateus sorriu timidamente, sentindo que tinha feito a coisa certa. O velho guardou o papel no bolso, e naquele gesto simples, Mateus viu algo mudar na postura do homem. Havia ainda uma incerteza, mas também uma nova determinação. O velho olhou para Mateus uma última vez antes de desviar o olhar para o horizonte, como se estivesse visualizando um futuro que ele nunca imaginou que teria. Sem dizer mais nada, Mateus se afastou, sentindo uma leveza no coração que ele não sabia que podia sentir. Ele se dirigiu ao seu banco habitual, mas antes de abrir o livro, olhou para o velho mais uma vez. O homem estava sentado ali, em silêncio, mas dessa vez, Mateus podia sentir que aquele silêncio não era de resignação, mas de expectativa. Algo havia mudado, e Mateus sabia que, de uma forma ou de outra, as coisas estavam prestes a melhorar. Enquanto o menino se acomodava no banco com seu livro, ele percebeu que, às vezes, tudo o que é necessário para mudar o curso de uma vida é uma pequena ação, um gesto de bondade, e talvez, apenas talvez, uma maçã. Aquele encontro com o velho mudou algo dentro de Mateus. O menino sentia que agora tinha uma responsabilidade, uma missão que ia além de suas próprias vontades.
A ideia de que ele poderia ajudar a reunir um pai e um filho que estavam afastados por tanto tempo era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Mateus nunca havia estado em uma situação como aquela antes, e a ideia de que suas ações poderiam influenciar a vida de outras pessoas, especialmente de alguém que ele admirava tanto, era um fardo que ele carregava com cuidado. Os dias que se seguiram ao encontro foram de grande expectativa para Mateus. Ele continuava a ir ao parque, como sempre, com sua maçã no bolso e o livro debaixo do braço, mas agora havia um propósito maior em cada passo que dava até lá. Ele sabia que o velho tinha o número do filho e que, em algum momento, aquele telefonema seria feito. Mas Mateus também sabia que isso não era algo simples. Havia anos de silêncio e dor que precisavam ser superados, e o menino sentia que o velho precisaria de um empurrãozinho para tomar essa decisão. Mateus decidiu que sua missão não era apenas entregar a mensagem de alguma forma, ajudar o velho a encontrar a coragem para fazer aquele telefonema. Mas como? Ele era apenas um garoto de 8 anos, e o velho já havia vivido muito mais do que ele poderia imaginar. Mateus refletiu sobre isso enquanto caminhava pelo parque, observando as folhas caírem das árvores, lembrando-se de como cada maçã que ele deixava era mais do que um simples gesto de bondade. Agora, cada maçã parecia ter um peso simbólico, representando a esperança de uma reconciliação que poderia mudar vidas. Ele decidiu que não podia ser invasivo, que não podia pressionar o velho a fazer algo para o qual ele ainda não estava preparado. Mas ele também sabia que precisava encontrar uma maneira de estar presente, de mostrar ao velho que ele não estava sozinho, que havia alguém que se importava com o resultado dessa história. E assim, Mateus continuou sua rotina, sempre deixando a maçã e sempre oferecendo um sorriso tímido ao velho, que, em troca, dava aquele leve aceno de cabeça que se tornará uma parte essencial do ritual. A cada dia, Mateus se perguntava se aquele seria o dia em que o velho tomaria coragem para fazer a ligação. O menino começou a observar mais atentamente os gestos do homem, tentando decifrar seus pensamentos. Ele notou que, por vezes, o velho tirava o pedaço de papel do bolso e o encarava por alguns momentos, como se estivesse ponderando. Mas então, ele guardava o papel novamente e continuava a acariciar o cão, como se adiasse a decisão mais uma vez. Mateus sabia que isso significava que o velho estava pensando seriamente sobre o que fazer, mas ainda não tinha encontrado a coragem necessária para agir. E isso só aumentava a determinação de Mateus em continuar ao lado dele, mesmo que de maneira discreta. Ele queria ser uma presença constante, alguém que estivesse ali para dar força ao velho, mesmo que sem palavras. Certo dia, Mateus teve uma ideia. Ele lembrou-se de como, nas histórias que lia, os heróis muitas vezes precisavam de um lembrete de que não estavam sozinhos, de que tinham apoio para enfrentar seus medos. Ele decidiu que faria isso pelo velho, mas de uma maneira que fosse sutil, algo que não parecesse pressão, mas que mostrasse que ele acreditava que o velho era capaz de dar esse passo. No dia seguinte, Mateus foi ao parque com algo diferente em mãos. Além da maçã, ele trouxe uma pequena folha de papel, na qual ele havia escrito, com sua caligrafia infantil, uma simples frase: às vezes, o que mais precisamos é coragem. Ele sabia que o velho entenderia o significado da mensagem, e esperava que aquelas palavras, vindas de um garoto que mal o conhecia, pudessem ser o incentivo que ele precisava. Quando Mateus chegou ao parque, sentiu o habitual frio na barriga. Ele caminhou até o banco onde o velho estava sentado, como sempre, com o cão deitado ao lado. Mateus estendeu a maçã, mas antes que o velho pudesse pegá-la, o menino entregou junto o papel dobrado. O velho olhou para o pedaço de papel com surpresa, como se não esperasse por algo assim. Ele o desdobrou devagar, e Mateus observou com o coração acelerado enquanto o velho lia a frase. O homem permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras.
Mateus não sabia o que se passava na cabeça dele, mas podia ver que aquelas palavras haviam tocado em algum lugar profundo. O velho olhou para Mateus, e, por um momento, o menino temeu ter feito algo errado. Mas então, o velho sorriu, um sorriso pequeno e contido, mas que trazia consigo um calor que Mateus nunca havia visto antes no homem. Obrigado, o velho disse, com uma voz que era ao mesmo tempo forte e suave, carregada de uma gratidão que Mateus sentiu profundamente. O menino não respondeu, apenas sorriu de volta, sentindo que havia feito algo certo. Naquele dia, Mateus ficou no parque mais tempo do que o habitual, observando o velho de longe. Ele notou que, após ler a mensagem, o velho parecia diferente. Ele estava mais quieto do que o normal, mas havia algo em sua postura que sugeria que ele estava, finalmente, tomando uma decisão. Mateus sabia que sua missão estava longe de ser concluída, mas também sabia que havia dado um passo importante. Nos dias seguintes, Mateus continuou a frequentar o parque, sempre atento ao velho, sempre deixando uma maçã e esperando que, a qualquer momento, ele tivesse notícias da ligação. Ele sabia que não podia apressar as coisas, que o velho precisava de tempo para processar tudo e encontrar a coragem para fazer aquele telefonema. E Mateus estava disposto a esperar, a estar ali, dia após dia, até que o velho estivesse pronto. Ele sabia que essa missão era uma das mais importantes que já havia assumido em sua curta vida, e estava determinado a vê-la até o fim. Afinal, às vezes, tudo o que as pessoas precisam é de um pequeno empurrão, uma palavra de encorajamento, para encontrar a coragem que sempre esteve dentro delas. E Mateus estava ali para garantir que o velho não esquecesse disso. O parque estava especialmente calmo naquele dia. As folhas, que antes dançavam ao vento, agora formavam um tapete multicolorido no chão, criando um cenário de outono que, de alguma forma, parecia o palco perfeito para algo importante acontecer. Mateus sentia uma expectativa diferente ao caminhar até o parque, como se algo estivesse prestes a mudar. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas no fundo do coração, tinha esperança de que o velho tivesse finalmente encontrado a coragem para fazer o que precisava ser feito. Ao chegar ao parque, Mateus notou algo que fez seu coração bater mais rápido. O velho estava sentado no banco, como de costume, mas desta vez, ele não estava sozinho. Ao lado dele, ocupando o espaço que havia estado vazio por tanto tempo, estava o homem elegante que Mateus conhecera dias antes, o filho do velho. O menino parou por um momento, observando a cena à distância, tentando absorver o que estava vendo. O reencontro que ele havia esperado estava finalmente acontecendo, bem diante de seus olhos. Os dois homens estavam sentados lado a lado, em um silêncio que parecia carregar anos de histórias não contadas, de mágoas acumuladas, mas também de saudade. O cão preto estava deitado aos pés do velho, quieto, mas com os olhos atentos, como se compreendesse a importância daquele momento. Mateus não queria interromper, então ficou parado, observando de longe, permitindo que pai e filho tivessem aquele momento a sós. A tensão entre os dois homens era quase palpável. Ambos estavam rígidos, como se não soubessem como começar. Mateus imaginava que as palavras certas não eram fáceis de encontrar, não depois de tanto tempo. O filho olhava para o velho com uma mistura de expectativa e arrependimento nos olhos, enquanto o velho mantinha o olhar fixo no chão, segurando com força a coleira do cão. Era como se cada um estivesse esperando o outro fazer o primeiro movimento, quebrar o gelo que havia se formado entre eles ao longo dos anos. Finalmente, foi o filho quem quebrou o silêncio. Pai, sua voz saiu baixa, quase hesitante, como se ele estivesse testando as águas, sentindo o peso daquela palavra que há tanto tempo não pronunciava. O velho levantou os olhos devagar, encontrando os do filho, e naquele olhar, havia tanto não dito, tanto que precisava ser expresso, mas que parecia difícil de colocar em palavras.
Por um momento, Mateus pensou que o velho voltaria ao silêncio habitual, à segurança que ele encontrava em não dizer nada. Mas então, algo mudou. Talvez fosse o olhar sincero do filho, ou talvez o velho estivesse finalmente pronto para deixar o passado para trás. Com uma respiração profunda, ele finalmente respondeu. Eu nunca parei de pensar em você, filho, disse ele, sua voz carregada de uma honestidade simples, mas poderosa. Aquelas palavras pareciam abrir uma brecha na barreira invisível entre eles, permitindo que o primeiro passo em direção ao perdão fosse dado. O filho, ao ouvir isso, deixou escapar um suspiro que parecia carregar anos de frustração e dor. Ele olhou para o pai com olhos marejados, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Eu fui um tolo, pai. Eu deixei o orgulho, a raiva, me afastar de você. Eu sinto tanto por tudo. As palavras do filho foram como uma chave que destrancou algo dentro do velho. Ele soltou a coleira do cão e estendeu a mão trêmula, pousando-a sobre a do filho. Nós dois cometemos erros, disse ele, sua voz tremendo com a emoção que ele mal conseguia controlar. Mas nunca é tarde demais para consertar as coisas. Aquelas palavras, tão simples e ainda assim tão cheias de significado, trouxeram uma mudança visível no semblante do filho. Ele apertou a mão do pai, e naquele gesto, havia mais do que reconciliação, já havia aceitação, um entendimento mútuo de que ambos estavam prontos para seguir em frente, deixando o passado no lugar a que pertencia. Mateus, ainda observando de longe, sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Ele nunca havia testemunhado algo tão poderoso, tão verdadeiro. O reencontro entre pai e filho, depois de tanto tempo separados, era mais do que apenas palavras trocadas, era a cura de feridas profundas, o renascimento de uma relação que, por muito tempo, ambos acreditaram estar perdida. O velho e o filho continuaram a conversar, e aos poucos, o que começou como um diálogo hesitante se transformou em uma conversa mais fluida, mais natural. Eles começaram a compartilhar histórias, lembranças, e até algumas risadas tímidas. O cão, percebendo a mudança no clima, abanou o rabo e se aconchegou mais perto de seus donos, como se estivesse feliz por sentir a tensão diminuir. Mateus sabia que aquele momento não era para ele, que aquele reencontro precisava ser vivido apenas por aqueles dois homens. Então, sem fazer barulho, ele se afastou lentamente, dando espaço para que pai e filho pudessem desfrutar daquela reconciliação sem interrupções. No entanto, ele não pôde deixar de sorrir, sabendo que, de alguma forma, ele havia ajudado a tornar aquilo possível. Enquanto se distanciava, Mateus percebeu que aquele parque, que sempre foi seu refúgio, agora tinha um novo significado. Ele não era mais apenas o lugar onde ele escapava das brigas de seus pais, ou onde ele lia seus livros em paz. Agora, era o lugar onde ele testemunhara algo belo, algo que ele sabia que nunca esqueceria. O reencontro que ele havia presenciado o ensinou mais do que qualquer livro que ele já havia lido. Ele aprendeu sobre perdão, sobre o poder das palavras, e sobre como pequenos gestos podem ter um impacto profundo na vida de outras pessoas. Mateus saiu do parque com uma sensação de leveza, de missão cumprida. Ele sabia que, a partir daquele dia, sua vida mudaria, assim como a do velho e do filho. E, de alguma forma, ele sentia que esse era apenas o começo de uma nova jornada para todos eles. O inverno se aproximava rapidamente, trazendo consigo um ar mais fresco e o aroma de lenha queimada no ar. Mateus, agora com um novo brilho nos olhos, caminhava pelo parque com passos mais leves. As últimas semanas haviam sido transformadoras para ele, e a mudança estava clara não só em seu semblante, mas também em sua postura, mais confiante, mais madura. Algo dentro dele havia mudado após o reencontro que presenciara entre o velho e seu filho. Ele se sentia diferente, como se tivesse participado de algo maior,
algo que havia moldado a forma como ele via o mundo e as pessoas ao seu redor. Os dias se seguiram com uma nova rotina. O parque continuava a ser um refúgio para Mateus, mas agora ele não estava mais sozinho em seu ritual. O velho e seu filho começaram a frequentar o parque juntos, e embora suas conversas fossem discretas, Mateus percebia que a relação entre eles estava se fortalecendo a cada dia. As barreiras que antes os separavam haviam caído, e em seu lugar, surgiu uma conexão genuína, alimentada pelo desejo de recuperar o tempo perdido. Mateus observava de longe, sempre com um sorriso satisfeito. Ele não se envolvia mais diretamente, pois sabia que havia cumprido seu papel. Agora, ele podia se dedicar a apreciar a beleza do que havia ajudado a criar, a reconciliação de duas almas que, por muito tempo, vagaram solitárias, mas que agora encontravam conforto uma na outra. O parque, que antes parecia um lugar de encontros fugazes e rotinas solitárias, agora era palco de algo muito mais profundo, um testemunho silencioso de perdão e renovação. Entretanto, algo mais estava prestes a mudar na vida de Mateus, algo que ele nem sequer havia ousado sonhar. Um certo dia, ao voltar do parque para casa, ele notou uma atmosfera diferente no ar. Sua mãe, Marina, o esperava na porta com um sorriso que Mateus não via há muito tempo. Era um sorriso caloroso, que falava de compreensão e algo mais que ele não conseguia identificar de imediato. Mateus, seu pai e eu temos uma surpresa para você, disse ela, com os olhos brilhando de expectativa. Mateus sentiu o coração bater mais rápido. Era raro que seus pais preparassem surpresas para ele, e a ideia de que algo especial estava para acontecer o encheu de curiosidade. Ele seguiu a mãe para dentro de casa, tentando controlar a expectativa que crescia dentro de si. Ao entrar na sala, Mateus viu seu pai, Ricardo, parado ao lado de uma pequena caixa de papelão. Havia algo diferente em seu pai também, uma suavidade em sua expressão, um relaxamento nos ombros que antes sempre pareciam tensos. Mateus olhou de volta para a caixa, que estava levemente tremendo, como se algo dentro dela estivesse vivo. Ele se aproximou devagar, e quando chegou perto o suficiente, ouviu um som que fez seu coração parar por um segundo, um latido abafado, quase como um gemido. Com as mãos trêmulas de excitação, Mateus abriu a tampa da caixa e ali, olhando para ele com olhos grandes e brilhantes, estava um filhote de cachorro. O pequeno animal tinha o pelo castanho claro, com o focinho escuro e as orelhas que pareciam grandes demais para a cabeça. Ele era desajeitado e adorável ao mesmo tempo, uma bolinha de pelos que imediatamente pulou para fora da caixa e começou a cheirar os sapatos de Mateus com curiosidade. Por um momento, Mateus ficou sem palavras. Ele sempre sonhara em ter um cachorro, mas após tantos pedidos recusados, havia quase desistido da ideia. Agora, ali estava ele, com um filhote aos seus pés, e tudo parecia tão surreal que ele precisou de um momento para acreditar que era verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade, e ele se abaixou para pegar o filhote nos braços. O cachorro imediatamente começou a lamber o rosto de Mateus, que riu com a alegria pura que só uma criança pode sentir. Ricardo se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. Eu sei que demorei muito para entender, Mateus, disse ele, sua voz suave e cheia de arrependimento. Mas eu vi o quanto você cresceu, o quanto você se importa com os outros. Você merece isso. E nós queremos que você saiba que estamos aqui para você, sempre. Mateus olhou para o pai, e naquele momento, ele viu mais do que apenas um homem rígido e exigente. Ele viu alguém que estava tentando ser melhor, que estava disposto a mudar por amor ao filho. O menino assentiu, sem palavras, mas com um sorriso que dizia tudo o que ele não conseguia expressar. Nos dias que se seguiram, a casa de Mateus encheu-se de risadas e sons novos. O filhote,
que Mateus decidiu chamar de Trovão por causa do jeito enérgico e barulhento, trouxe uma nova energia para o lar. Ele corria de um lado para o outro, perseguindo brinquedos, pulando no colo de Mateus e sempre trazendo um rastro de felicidade por onde passava. Mas mais do que isso, Trovão trouxe algo que Mateus nunca havia experimentado antes, um sentimento de união, de família. Ricardo começou a passar mais tempo em casa, brincando com Trovão junto com Mateus, rindo das travessuras do cachorro, e, aos poucos, reconstruindo os laços com o filho. Marina, por sua vez, parecia florescer com a nova dinâmica da família. As discussões entre os pais de Mateus tornaram-se menos frequentes, e o ambiente em casa ficou mais leve, mais acolhedor. Um dia, enquanto estavam no parque, Mateus encontrou o velho e seu filho novamente. Eles estavam sentados juntos no banco, o cão preto deitado ao lado deles, como de costume. Mateus se aproximou, e os dois homens o cumprimentaram com sorrisos calorosos. O velho olhou para Trovão, que estava alegremente farejando tudo ao redor, e depois olhou para Mateus com um brilho nos olhos. Vejo que você tem um novo amigo, disse o velho, com um sorriso satisfeito. Mateus assentiu, sorrindo de volta. Sim, e ele é incrível, respondeu o menino, acariciando a cabeça de Trovão, que abanava o rabo vigorosamente. O velho e seu filho trocaram um olhar cúmplice, como se entendessem algo sem precisar dizer em voz alta. Amigos assim fazem a vida muito mais bonita, disse o filho do velho, e Mateus sabia que ele estava falando tanto sobre os cães quanto sobre as pessoas que importam. Naquele momento, Mateus sentiu que tudo estava onde deveria estar. Ele tinha seu cachorro, seus pais estavam mais próximos, e o velho e seu filho haviam se reconciliado. O parque, que sempre foi um refúgio, agora era um lugar onde ele havia aprendido lições valiosas sobre vida, amor e perdão. Com Trovão correndo ao seu redor, Mateus olhou para os dois homens, sentindo uma profunda gratidão. Ele sabia que o futuro ainda traria desafios, mas agora ele estava pronto. Ele tinha sua família, seu novo amigo peludo, e o conhecimento de que, com bondade e perseverança, qualquer coisa era possível. E assim, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Mateus se despediu dos amigos e caminhou para casa com Trovão, sabendo que aquele não era apenas o fim de uma história, mas o começo de muitas outras que ainda estavam por vir.